Boa noite. O relógio? Ah, isso. Fica melhor. Muito bem. A igreja não está bonita hoje? Está bonita hoje, né? Parece o culto de quarta-feira que a gente tinha antigamente. Que joia. Vamos louvar a Deus por isso. Hoje a gente termina o capítulo 14 de Apocalipse, tá? Aí na semana que vem, a gente não sabe ainda como a gente vai fazer, mas eu e o pastor Viana a gente conversa durante a semana e vê o que a gente faz. Eu comecei a estudar Apocalipse com os irmãos no domingo à noite agora, só que eu só vou até o capítulo 5, tá? No domingo à noite. Aí a gente, no domingo passado, pastor Viana, a gente estudou capítulo 1, versos de 1 a 3. Pronto, foi o começo, né? Tá bom. Então vamos lá, vamos orar. Obrigado, meu Senhor Deus, pela nossa vida. Obrigado pelo teu povo reunido mais uma vez. Que o Senhor, ó Pai, ouça as nossas orações, tenha misericórdia de nós. E a cada dia, ó Pai, nos ensine a tua vontade. Muito obrigado pelo teu povo reunido. Obrigado, ó Senhor Deus, pela Igreja Batista de Vila São José. Nós, ó Senhor Deus, queremos ser úteis na tua obra e pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor abençoe o pastor Francisco lá em Nova Petrópolis, ó Senhor Deus, abençoe para que ele possa ser uma luz naquele lugar, ó Pai, que ele também, ó Senhor Deus, trabalhe, e assim, ó Pai, o Senhor possa ser conhecido de outras pessoas, e que ele seja instrumento nas tuas mãos, e que nós, ó Pai, com aquilo que nós podemos, possamos também contribuir com a obra ali naquela cidade, em nome de Cristo, amém. Então vamos lá para Apocalipse capítulo 14, eu não vou ler o capítulo inteiro, eu vou ler a partir do verso 14, tá? Então, Apocalipse 14, versos de 14 a 16, nós já vimos na semana passada. Então, eu vou dando umas paradinhas aqui, só para deixar os irmãos junto com todo mundo, tá? E olhei, e eis que uma nuvem branca, é a única vez que aparece, né, uma nuvem branca. Então, vamos lá. Você tem que perceber que isso aqui, por exemplo, não é um meio de transporte. Cristo não está vindo nela, por exemplo. Já falei que é Cristo, olha. Era para guardar segredo até a hora. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, está vendo? Tem alguém sentado nessa nuvem. Um semelhante ao Filho do Homem. Aí, alguns querem dizer que este que está sentado na nuvem branca é um anjo qualquer, porque tem outros anjos antes dele. Não, esse aqui é o Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro. Quem ele é? O Senhor Jesus, ele reina, ele está sentado na nuvem. A nuvem é o seu trono, irmãos, tá? E sempre tem que lembrar, em Apocalipse, o branco significa o quê? Ixi, eu não entendi. Pureza, que mais? Sabedoria, que mais? No capítulo 6 a gente tem um homem que está sentado no cavalo branco. Não é Cristo, do capítulo 6. Mas ele é vitorioso. Ele é vitorioso. No capítulo 19 a gente vê o cordeiro também sentado no cavalo branco. Ele é vitorioso. Então, o branco significa vitória, tá? Então, são essas coisas. Tem uma coroa, só pode ser o Senhor Jesus, e na sua mão uma foice aguda. Então, ele vai ceifar. Ele vai ceifar, e veja que a foice dele é aguda, e não é a única foice aguda que aparece no texto. Então, ela acontecerá, e é com certeza. Mas essa ceifa aqui é diferente da que a gente vai ver hoje. Está no mesmo capítulo. Você vai ver, né? Você está lendo comigo. Está na mesma perícope, né? Que é esse pequeno trecho da Bíblia. Ele tem uma foice. Ele saiu para ceifar, não saiu? E outro anjo, no verso 15. Por que outro anjo, irmãos? Porque no verso 6 tem anjo. Porque no verso 8 tem anjo. Porque no verso 9 tem anjo. Já falamos na semana passada. Não é porque o Filho do Homem é um anjo. O Filho do Homem é Cristo.
Então, vamos lá. E outro anjo saiu do templo. Veja, esse anjo, por exemplo, não está sentado numa nuvem branca. Esse saiu do templo, então ele sai da presença de Deus, clamando com grande voz. Ele tem um recado a dar ao que estava sentado sobre a nuvem. Então ele diz a Cristo: lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Que ceifa é essa? A ceifa dos justos, dos crentes. Verso 16: e aquele que estava sentado sobre a nuvem, meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Pronto, essa aqui é a primeira ceifa. E você vai ver a diferença entre esta ceifa e a que a gente vai ver a partir de agora, verso 17, uma leitura até o verso 20. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Então, está vendo? Mais um anjo. E saiu do altar outro anjo. Está entendendo a dinâmica do texto? Verso 18. E saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo, ao que tinha foice aguda do verso 17, aquele que tinha foice aguda do verso 14 já fez a sua ceifa, foi Cristo. Vamos lá. Ao que tinha foice aguda, dizendo, lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Pode ser a vindima de crentes, a ceifa de crentes, uma coisa dessa? E o lagar foi pisado fora da cidade. Irmãos, eu já vou dizer logo, ó, pastor Viana, eu não achei nada que me desse, irmãos, algo para explicar direito para vocês o que significa esse fora da cidade. Então eu vou estudar mais. Eu não gostei de nenhuma das explicações. E eu, por exemplo, um homem que eu gosto bastante, aquele LED, você que é um pós-tribulacionista, é um pré-milenista histórico, se você quiser aprender, você tem que ler esse homem aí, tá? É LADD, esse é o nome dele, tá bom? Ah, ele tem o primeiro nome, acho que é George Led, depois eu vejo, mas tem que ler esse homem aí. Ele, por exemplo, fala desse jeito assim, ó, eu peguei o texto dele hoje, aí ele fala assim, não tem nada que indique o que é, talvez não é para a gente saber. Falou desse jeito ele fala. Então eu não vou falar nada sobre fora da cidade, vou falar das outras coisas, tá? E saiu o sangue do lagar até aos freios dos cavalos pelo espaço, perceba, de 1.600 estádios. Bom, vamos lá, voltando para o verso 17. A gente começa uma outra ceifa aqui. Você percebeu? A primeira ceifa, ele está lançando uma foice aguda, tá bom? Tá? Aí a Bíblia diz que assim, a ceifa está madura, e aquele que está, verso 16, aquele que estava sentado, meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada, acabou, não fala mais nada. Aqui é diferente. E saiu do templo que está no céu outro anjo. Então esse anjo também sai da presença de Deus. Sai da presença de Deus, esse também, tá? Que também tem uma foice aguda. Então ele também vai ter uma ceifa. É diferente lá de cima? É, então, peraí. Quem é esse anjo? É igual ao anjo que está sentado na nuvem branca? Não, porque aquele que está sentado na nuvem branca é Cristo, está sentado no seu trono. Este sai da presença de Deus com algo que Deus tem a fazer nessa terra. Sempre lembrando, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, que é o Pai, e o Cordeiro, que é o Filho, eles têm uma obra que caminha junto, que você pode falar assim, Neil, é a mesma obra, só não se esqueça do seguinte, quem envia o Filho é o Pai, e quem morre na cruz é o Filho. Não é uma questão, imagina assim, Jesus não é Deus? Sim. Então, quando ele orou ao Pai, ele orou a ele mesmo? Poxa, fica difícil a gente conversar desse jeito. Tá? É questão do que ele é ou não? Não é essa a questão, é questão de função. Tudo bem? É questão de função.
Vamos de novo. Quem habita em nós? O Espírito Santo. Através do Espírito Santo, Cristo habita também? Sim, e o Pai? Também, tá bom? Mas a gente tem que falar que somos templo do Deus Pai? Não, a gente fala que é templo do Espírito. Tá? Vamos lá. Revestiu a igreja de poder. Quem revestiu? O Espírito Santo. Mas não foi o Pai? O Espírito Santo. Não é questão de quem é ou não é. É questão de função. É por isso que eu estou querendo deixar bem claro. Cristo ceifou a primeira ceifa. Este anjo sai da presença do Pai. Ele tem uma obra a fazer. Então vamos lá, verso 18. E saiu outro anjo, de onde? Verso 18. De onde? Do altar. Agora a gente precisa parar. Vamos marcar, hein? Está marcado? Está marcado aí? Agora a gente tem que parar um pouquinho. O altar tem sempre a ver com o altar do incenso. Não é? Não é isso? Então aí a gente tem que lembrar. O que acontece no altar no livro de Apocalipse? Então tem dois textos que você precisa guardar. Quando você pega o verso 14, o capítulo 14, e só para quem não tem tanta familiaridade com Apocalipse, isso aqui é um interlúdio, hein? Não pode ler Apocalipse seguido. Se está acabando o mundo aqui, por que ainda tem o capítulo 15, o capítulo 16, o capítulo 17, o capítulo 18, o capítulo 19, 20, 21 e 22? Porque eu e você, a gente não pode ler o livro de Apocalipse seguido. Aqui é um interlúdio. Está vendo que ele está ceifando? Se ceifou os crentes, por que vai ter ainda as outras coisas? Você entende? Não pode ler o livro de Apocalipse como uma sequência. Não é. Então agora, falou de altar. Ele saiu do altar? Alguém lembra de alguma coisa do altar? Vamos lá? Capítulo 6, um texto que eu tenho lido bastante aqui na igreja. No estudo de Apocalipse. Eu li no domingo também, por causa da palavra de Deus. Lembra? Olha lá, capítulo 6 de Apocalipse, verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vinde debaixo do altar o quê? As almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Você lembra? Versos 10, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julga e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Verso 11, e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, aqui é pureza, está vendo? E foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco, até que também se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. De onde saiu o anjo de Apocalipse 14? Do altar. Vamos continuar? Capítulo 8, vamos lá? Agora vamos lá, irmãos. E, eu falei o texto? 8:3. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Irmãos, capítulo 14, o anjo que está diante de Deus, que está no templo, que está no altar, ele sai agora. O que você acha que ele vai fazer? Está vendo? Então, vamos lá, a ceifa de 14 a 16, não tem nada a ver com essa, nada. Continue o texto comigo, verso 18, e saiu do capítulo 14, tá? Sempre deixa marcado lá, do capítulo 14, e saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo. Agora eu preciso que você volte para o capítulo 8, tá? Marca aí, Apocalipse 14. O que tem a ver fogo, quando a gente olha, que ele sai do altar, no altar no capítulo 6, tem as almas daqueles que
estão pedindo por vingança. Junto ao altar tem um outro anjo que tem ali fumaça, que é o incenso das orações dos santos. Tá bom? Tudo bem, eu vou ler o 4 e agora eu vou ler o 5. E o anjo, não, desculpa, o 4 primeiro, do capítulo 8, tá? E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu o fogo do altar e o lançou sobre a terra, no capítulo 8. E houve vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. O que está escrito na sua Bíblia como subtítulo antes do verso 6? As 4 primeiras trombetas. Ele pega o incensário, enche o altar de fogo e começa o toque da primeira trombeta. O que o fogo tem a ver? Juízo. Você não vê isso de 14 a 16. Mas você vê de 16 até 20. E não é só isso. Vamos lá? Verso 18, de novo. E saiu do altar. Irmão, se eu passar um pouquinho hoje, só para a gente terminar o capítulo 14, tem problema? Tá bom? Tá joia? E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda. Quem é esse que tinha foice aguda? É o anjo do verso 14? Sim ou não? Não, é o anjo do verso 17. De novo o verso 17, até aqui para os irmãos pegarem o contexto. E saiu do templo, o templo é onde é a habitação do Senhor Deus. Saiu do templo, não está sentado sobre a nuvem. E saiu do templo, que está no céu, outro anjo, o qual tinha uma foice aguda. Outra foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda. Aí ele diz: e vindima os cachos da vinha da terra. Peraí, vamos lá. Eu posso ler o restante. Porque as suas uvas já estão maduras. De novo aqui, ó. Marcou? Está marcado aí? Vamos para Isaías. O que significa essa, como a Bíblia diz, né? Ele diz aqui, vindima. O que significa isso? Vamos lá? Isaías capítulo 5. Vamos pegar aqui. Primeiro esse texto. Bem rapidinho. Isaías capítulo 5. Verso 5, tá? Estamos aí, né? Pode ler? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer na minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem para que não derrame chuva sobre ela. Juízo. Vamos para o capítulo 63 de Isaías. Lembra desse? Ninguém que lê esse capítulo esquece. Sim ou não? Estão lendo todo ano? Quando eu começar a ler, você vai lembrar. Vê se esse texto aqui não é lindo? Verso 1. Quem é este que vem de Edom e de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força. Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Bom, vou parar aqui. Se você já leu o começo do 4, está escrito assim, né? Porque o dia da vingança, e assim vai. Irmãos, eu acho, deixa eu só ver se
me veio aqui, que eu acabei não marcando, mas peraí. Eu primeiro vou ver se eu acho. Se eu não achar, eu não vou falar nada. Não vou falar nada não. Peraí, mas também é disso daqui. Ah, é isso mesmo. Pode ir lá para Joel capítulo 3. Ah, peraí, deixa eu ver. Ah, não gostei não, peraí. Não, não achei, isso aqui era para outra coisa. Não, não é isso aqui não. Está falando de juízo, mas não cabe na vinha não. Não, deixa. Se alguém soubesse, ou se tem alguma parte em Joel 3 que fala de vinha, me avisa, tá? Mas eu não estou achando aqui não. Não. Fala de juízo, mas não, deixa. Vamos voltar para Apocalipse mesmo. Vamos lá. Bom, nós estamos agora no capítulo 14, no verso 19. Beleza, então vamos só recordar aqui, né, para a gente não perder. Tinha um anjo sentado numa nuvem. Esse anjo, ele tinha uma coroa de ouro. Aí ele está sentado numa nuvem branca, né? A gente falou que é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. A 3:13. E eu falei qual? Eu não falei nada. Tá bom. 3:13, Joel 3. Pronto, vou ler. Se os irmãos acharam, eu fico feliz. Oséias, Joel. Pronto. 3, não, Amós não, Joel. 3:13, já está na outra página. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. E os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Se você olhar para o verso 2, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo. É vindima? É juízo, tá? Obrigado, irmãos. Bom, chega no verso, aí ele faz a ceifa, dos versos 14 a 16, eu sou daqueles que crê. Aí eu não sei se os irmãos têm opinião sobre isso. Se tiverem opinião, tem gente que fala que aqui é tudo de ímpio, tá? Eu gosto de pensar, né? E ensino os irmãos, estou ensinando os irmãos agora, que de versos 14 a 16 é para crente. Cristo está cuidando da gente. Agora, dos versos de 17 a 20 é para ímpio, tá bom? Aí vem um anjo que sai do templo, também com uma foice aguda. Sai outro anjo do altar. Altar, capítulo 6, as almas dos que foram mortos na grande tribulação em outras épocas, clamam por vingança. O Senhor Deus fala, espera. No capítulo 8, no altar, junto ao altar tem um anjo, e as orações dos santos sobem como cheiro suave, incenso ao Senhor. Esse anjo que sai do altar, ele também domina o fogo. A gente percebe no capítulo 8, que ao acender um incensário e colocar fogo no altar, as trombetas começam, juízo. Ótimo. Ele vem e fala, lança tua foice, as uvas estão maduras. Verso 19. E o anjo lançou a sua foice, lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Ótimo. No mesmo capítulo, irmãos, no mesmo capítulo. Lembra? Você lembra do terceiro anjo? Que a gente estudou dos versos 1 a 5, depois a gente estudou dos versos 6 até o 14, lembra disso? Vamos lembrar, verso 9, e seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus.
Um evangelho que não fale da ira do Senhor e da sua justiça, não é evangelho. Agora só vamos lembrar do seguinte, no verso 10, quando você pensa no Império Romano, no primeiro século, as pessoas tomavam vinho, era comum. Tudo bem? Só que esse vinho aqui é diferente. Por quê? Porque o vinho era tomado com 2 partes de água. O vinho era tomado com 1 parte de água. Então, por exemplo, pegava e fazia assim, eles pegavam e faziam assim, ó, põe metade de água e metade de vinho, tomava. Põe 4 partes de água, põe 4 partes de vinho, 3 partes de água. Põe 1 parte de água e 2 partes de vinho. É assim que se tomava vinho. Olha para esse vinho aqui. Vai tomar do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. Esse vinho é para embebedar. Agora, aspas, tá? Você está entendendo? Então, se é para embebedar, é para tirar do seu senso, é para cair. Quando chega no verso 19, as uvas são lançadas no lagar da ira. É assim que Deus trata o ímpio. É desse jeito. A gente tem que pregar o evangelho, irmãos. E não pode nunca esquecer disso. No final de todas as coisas, e agora, graças a Deus, a gente conseguiu, eu não vou falar mais tanto. Já jogou a uva no lagar da ira? Excelente. Verso 20. Verso 20. Irmãos, a cena é estarrecedora. É claro que você tem que pensar que isso é simbólico, porque, irmãos, Deus está falando que não existirá. É que assim, é que a misericórdia de Deus é até o dia que Ele falar que tem misericórdia. Tá? Deus pode fazer o que Ele quer? Por favor, a partir do momento que Deus decidiu se relacionar conosco, ó, presta atenção, todo mundo levanta a cabeça, não vai fazer corte. Ele se limita, ele se limita, para que eu e você pudéssemos nos relacionar com Ele. Então vamos lá, Deus pode fazer o que Ele quiser? A resposta é não. Por quê? Porque Ele próprio se limitou ao ponto de dizer, eu não posso me negar a mim mesmo. Acabou. Acabou. Deus pode fazer o que Ele quiser? Não. Desça da cruz, Cristo. Cristo, eu não quero que ninguém erre essa. Desça da cruz. Cristo podia descer da cruz, irmãos? Isso, porque Ele falou que ia para lá. Então, no final, e aqui, lembra, é um interlúdio aqui. Porque se esse povo todo morre do jeito que está aqui, haja sangue. Entende? Não pode ler Apocalipse seguido. Desculpa, não é que não pode ler você vai, né? Não pode interpretar Apocalipse como se ele fosse uma sequência. Isto é um interlúdio. O que está escrito, ó, se você estiver comigo, acima do verso 1 do capítulo 15. Vai começar um monte de coisa de novo, irmãos. Agora, olha o que está escrito no verso 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, que eu prefiro, por enquanto, não explicar. Eu tenho uma explicação, mas ela não me convenceu nem a mim. Então eu vou estudar mais. E saiu sangue do lagar até aos freios do cavalo. E aí? É bastante sangue ou pouco? Quem já andou de cavalo aqui? Você já andou a cavalo? Faz assim com a mão, onde fica o freio do cavalo, mais ou menos. Faz assim com a mão. É alto, né? Não é? Não é? Eu posso falar assim, 1,5 metro? Posso, dependendo do cavalo, não posso? O freio do cavalo é na boca dele. É claro que isso aqui é simbólico. Mas esse símbolo não é qualquer símbolo, irmãos. Porque olha o que o Senhor está falando aqui para nós. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar
até os freios do cavalo, pelo espaço de 1.600 estádios, 300 quilômetros. Sabe o que é 300 quilômetros? É o tamanho já de todo Israel. É isso que ele está dizendo. Porque você sabe, Israel é bem pequenininho, né? Você sabe disso, né? Israel é menor que Sergipe. Esse é o símbolo aqui. Assim, o texto está dizendo, a gente imagina, toda aquela região. É que hoje, assim, os historiadores chamam de Palestina, tá, irmãos? O nome Palestina, eu não vou explicar para vocês, que eu também nem me sinto capaz de explicar, mas esse nome surgiu bem depois de Cristo, tá? Tá bom? Bem depois do Senhor Jesus. Mesmo o povo falando de Palestina antes, até hoje eu ouvi um homem falar assim, é um anacronismo aceitável. É fogo, né? Mas tudo bem, vou fazer o quê? Então, quando você pega no mapa, pega Israel no mapa, 300 quilômetros é aquela faixa todinha. Ah, é que eu esqueci, eu sei que aqui embaixo é Egito, só que lá em cima eu esqueci quem é lá em cima. É o Líbano? Pronto. Dá 300 quilômetros. Esse é o símbolo. Ali, assim, né, é que a gente não pode falar literalmente, mas estou falando ali nesse sentido do texto aqui. Ali é sangue, só que é um rio que cobre tudo, toda aquela região. Irmãos, o que vai acontecer é que a gente ainda tem outros capítulos para ler. Não pode ir contra Deus. Aí você fala assim para mim, Neil, todo mundo que é ímpio vai morrer quando Cristo voltar? Eu quero dizer a você o seguinte: se todo mundo que é ímpio, todo mundo que for ímpio morrer quando Cristo voltar, quem é que vai entrar no milênio para ter filhos? Se todo mundo que é ímpio morrer quando Cristo voltar, quem é que vai ser enganado para se rebelar junto com Satanás na batalha final? Você não vai ser enganado. Tá? A gente tem muito que aprender ainda com Deus. Tá bom? Deus te abençoe. Semana que vem, um novo estudo. Ó, tá bonita a igreja. Volte. Tchau para vocês. Que os irmãos falaram que eu não falava com vocês. Eu estou tentando falar todas as vezes. Domingo acho que eu não falei, mas eu estou tentando, né? Deus abençoe. Tá bom, irmãos? Vamos orar. E aí, se Deus permitir, no domingo nós estaremos de volta. E os irmãos que vêm sexta-feira pela manhã, vamos com firmeza. Vamos lá. Obrigado, meu Pai, por tudo. Agradeço pela palavra e peço que o Senhor abençoe a tua igreja, Senhor Deus, que a gente cresça, ó Pai, no conhecimento da tua palavra e também na aplicação dela, na vida, ó Senhor Deus, da nossa igreja, da nossa família, da nossa própria vida, através daquilo que o Senhor nos ensina. Nos ajude, ó Pai, a vigiar e nos ajude, ó Pai Santo, a ser útil na tua obra, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe.